Boa tarde, pessoal. Como ela disse, eu sou Bruno Motarrego, sou diretor de segurança do Magalu. Recém cheguei no Magalu aí, fui contratado há mais ou menos 6 meses, ainda estou aprendendo como o Magalu funciona, mas vim trazer um conteúdo para vocês um pouco diferente, né? A gente vai falar um pouquinho de princípio de privacidade aqui. LGPD é, sem dúvida, um assunto que está todo mundo falando. E a gente quer falar um pouquinho sem o juridiquês. Então a gente vai tentar explicar como a gente vai virar esse jogo, como a gente vai ganhar o jogo do LGPD. Certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar o que é privacidade, depois Lei Geral de Proteção de Dados, e depois a gente vai decodificar o que a gente precisa fazer para sair do outro lado. Então, o que é privacidade? Né? É o direito de reserva às informações pessoais. Eu não quero compartilhar meu dado, eu não posso optar por não compartilhar. Né? Então, tem muita descrição aí do que é privacidade, mas tem muito juridiquês, então essa foi a descrição mais simples que eu encontrei. Né? Direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. Então, eu não quero abrir nada, nenhuma informação relacionada a mim, e agora, com essas mudanças que o mundo está vivendo em relação à privacidade, a gente vai poder fazer isso. Então, aqui tem alguns exemplos aí da mídia recente, né, de algumas situações que estão acontecendo no mundo. Em São Francisco, a prefeitura decidiu banir reconhecimento facial nas ruas. Né? Eu, há um mês atrás, estive em Londres com a minha esposa e a gente, em todos os supermercados que a gente ia, não tinha caixa, era autosserviço. É uma tendência do que vai acontecer. Mas por que eles estão tão confortáveis em relação a isso? Porque você está sendo monitorado em todos os lugares. Então, se alguém identifica algum incidente aí no supermercado, você vai ser encontrado, porque a sua face está sendo rastreada. Né? Eles devem ter um rastrinho, né, todo dia, de onde eu passei. E isso interfere com a nossa privacidade, concorda? Um outro caso aqui, uma empresa que produz shows nos Estados Unidos, fazia o reconhecimento facial de todo mundo que estava no show. Né? Então, você está lá no show, curtindo, estão mapeando tudo que você está fazendo, quem você é, para criar um sistema, dados, etc., para tomar decisão depois com as suas informações. Né? Aqui tem outro exemplo, né, de ética na inteligência artificial. Nos Estados Unidos, os policiais estavam usando um aparelhinho que chamava Axiom, que era uma câmera que ele colocava na roupa, e essa câmera fazia reconhecimento facial das pessoas. Então, ele andando para a rua, ia detectando as pessoas. Bem Robocop. Né? Além disso, falando sobre a China, né, que usa isso largamente, né, e também um grande varejista, aí, que eu não posso falar o nome, ele consegue detectar se você está triste, se você não está, se você está com medo, se você não está. Olha o poder de informação, olha como é que ele pode influenciar as decisões para com o cliente. Né? Semana passada eu vi um estudo de Stanford, que ele falava que com uma imagem de baixa resolução, o algoritmo já consegue identificar diferenciar homens gays de heterossexuais em 81% dos casos. Uma imagem de baixa resolução. Então, você entra no LinkedIn da pessoa, você baixa aquela foto lá, manda para a máquina vai dizer se sua opção sexual, que é um dado pessoal sensível, que a gente vai falar aqui. Mas qual que é o risco disso? Né? A gente pode falar, puta, não tem problema, não devo nada, é o que geralmente a gente escuta. Né? Mas se você pensar que tem 10 países no mundo que ser homossexual é um crime, né? Você vê o impacto dessa informação na vida das pessoas. Então, tem que tomar cuidado com a privacidade. A gente não quer expor, e hoje, com a internet, a evolução das coisas, a gente está muito exposto. A gente nem sabe onde é que está o nosso dado. Então, essas leis vêm ajudar muito o cliente, a pessoa física, a gente, no final do dia. Né? É assim que é a mensagem que a gente precisa levar. Porque a gente está todo mundo preocupado com a LGPD, com multa de 50 milhões, não sei o quê,
mas ninguém está vendo o impacto que a gente, sellers e outras empresas, temos em relação à vida das pessoas, né? Hoje, os dados que você colocou numa empresa estão em outras, que amanhã está te oferecendo um negócio via SMS, que você nem contratou. Então, já tem um impacto de privacidade violento. E os nossos dados estão em todos os lugares. Que entraram numa empresa, saíram na outra e a gente nem ficou sabendo. Debaixo do pano ali, via API. E aí, a LGPD veio ajudar a gente nisso. Então, uma visão sobre privacidade, hoje é um problema sério, o mundo inteiro fala disso. E o próximo problema é ética na inteligência artificial. Com tanta informação, como é que eu vou tomar decisão? Que é aquele primeiro caso ali. Mas, enfim, o nosso assunto aqui é privacidade. Então, vamos falar de LGPD. Existem, não sei se vocês têm acompanhado, mas a LGPD é uma cópia da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né? Ela é muito parecida. Tem algumas mudanças que mudam muito o cenário para o Brasil, mas elas são muito parecidas. E o que ela vem trazer para a gente, essa lei? É muito importante. Ela vem trazer transparência, responsabilidade e controle. Por que transparência? Porque agora as empresas precisam avisar o que vão fazer com seus dados. Controle porque elas precisam garantir a segurança disso, porque tem um impacto financeiro. Aquele assunto de segurança que não estava na mesa do board, agora veio. Agora chegou com muita força, porque são 50 milhões. 50 milhões para começar a conversar, fora o impacto de resposta a incidente, essas coisas. E responsabilidade, né? As empresas têm responsabilidade sobre o seu dado. Então, elas precisam tomar as melhores decisões, senão elas pagam caro por isso. Então, basicamente, são esses 3 pontos. Transparência, controle e responsabilidade. E aqui tem alguns conceitos da lei, né? O que é o dado pessoal? Dado pessoal é Bruno, CPF, endereço, essas coisas. Dado pessoal sensível, o que é? Orientação sexual, afiliação de partido, dado racial, etnia. São informações mais relacionadas ao Bruno que podem gerar um tipo de discriminação. São mais sensíveis, que só nome, endereço, essas coisas. Entendeu? Por exemplo, como a gente falou ali do estudo de Stanford, né? Orientação sexual. Além disso, quem são os personagens aí agora, né? Porque, geralmente, quando uma empresa, um e-commerce, por exemplo, no Brasil, quando ele coleta o seu dado, ele vai fazer uma transação e ele precisa verificar se é fraude. Quando ele precisa verificar se é fraude, ele chama uma empresa terceira e fala, ó, será que isso aqui é fraude? Porque a empresa terceira tem todos os e-commerce. Então, esse dado está transitando para todo lugar. Então, nesse caso, um e-commerce seria o controlador e o operador seria uma empresa terceira que faz uma parte dessa função. Com o LGPD, isso tem que ser transparente para o cliente. Na hora que você cadastra o seu dado lá, tem que falar, olha, eu coleto seu dado aqui, mas eu compartilho com a empresa XYZ para tomar algumas decisões. Você concorda? Tem que ser transparente. Isso é um benefício que a gente já ganha como consumidor. E tem o encarregado, que também faz a questão da operação desses dados. E aí, como que é o tratamento disso, né? Você pode fazer anonimização, que aí você reduz o seu escopo, você tem que ter o consentimento, o cliente pode solicitar o bloqueio, a eliminação do dado, o uso compartilhado do dado, transferência internacional de dados. Esses são tipos de tratamentos diferentes na lei. Mas, de novo, não vou entrar no específico. A gente agora vai olhar a lei de forma mais ampla, o que a gente precisa fazer dentro de casa para tentar resolver isso. Então, como eu falei, aqui tem o que eu sou, né? Qual que é o meu papel? Por exemplo, o Magalu pode ser o controlador, um seller pode ser o operador. Vai receber o dado do cliente Magalu e vai fazer o fulfillment, vai fazer a entrega. Então, quer dizer, às vezes o cliente é Magalu e o seller faz só o fulfillment. Ou às vezes o cliente é do seller, cada cenário é diferente, né? Mas o papel do controlador é quem é o dono do dado, o operador é quem processa aquele dado para alguma função ou atividade fim. Tá? Então, a gente tem que entender em qual cenário a gente está. Esse é um baseline para você saber o risco em relação àquele tipo de transação. Aqui é um pouquinho sobre
o relatório que a Cisco fez sobre como é que o mundo está em relação a essas leis. GDPR, por exemplo, começou a valer agora no meio de 2018. Já multou muita gente, estamos falando de casa de bilhões. Tem um caso lá que eu pesquisei lá que uma empresa colocou na escola de crianças na Suécia uma câmera para validar a presença, né? A criança está lá e está presente. Tomou uma multa, porque não era transparente e armazenava essa informação para outros fins. Então, tomou uma multa. Mas, enfim, o mundo está evoluindo ainda nessas leis, né? É um desafio muito grande, todo mundo processa dados, as empresas são gigantes, já tem uma quantidade de volume de dados violenta, já tem vários processos que envolvem vários terceiros. Então, já tem um desafio na mesa. Isso aqui é a maturidade em relação à lei de cada um dos países. Por exemplo, aqui, ó, Argentina, 69%, Brasil, 53%, Estados Unidos, 57%. Isso em relação à GDPR, que foi a primeira lei que saiu. Então, tem muita coisa para evoluir. Estamos atrasados? Estamos na média. No Brasil, a diferença é que segurança geralmente não tinha pênalti. Então, o desafio é maior. Não era um assunto que estava no board, porque não tinha que pagar multa. Agora está. Então, a gente tem que correr bastante aí. E aí, agora entrar no detalhe do que a gente precisa fazer diante desse cenário. A gente está evoluindo, não está pronto ainda, tem um desafio monstro, tem muito processo acontecendo, muita empresa envolvida, o dado está para todo lado. O que a gente precisa fazer na prática para sair do outro lado e ganhar esse jogo? Né? Esse é o tema principal. Aí eu trouxe aqui cenários para tentar ilustrar de uma forma menos juridiquês. E esses cenários são o cliente perguntando para a gente sobre transparência, né? Quais tipos de dados pessoais são coletados sobre mim? Então, a gente tem sempre que utilizar os dados pessoais mínimos para viabilizar um produto ou serviço. Tem um princípio de privacidade que chama Data Minimization. A gente precisa dos dados mínimos para executar um serviço. Isso aqui, na LGPD, é a finalidade. Você não pode pegar uma informação do tipo a cor do carro para vender perfume, não sei. Se deixar, o time de marketing, né, pede. Mas a gente vai ter que explicar muito, ter que ser muito transparente para os clientes sobre quais informações a gente está coletando, se tem uma finalidade. Como utilizam os dados pessoais coletados sobre mim? A gente precisa limitar os dados limitar os dados pessoais a um propósito específico. Então, quando a gente coleta, a gente tem que ser transparente lá na política de privacidade, explicando. Eu pego o seu nome, o seu endereço e o seu CPF, porque eu preciso verificar fraude. E aí eu preciso do seu endereço para ver se a entrega vai ser no mesmo. Eu preciso da máscara do seu cartão. Então, a gente vai ter que ser transparente nesse nível para mostrar para o cliente com transparência quais informações a gente está coletando e para que a gente vai utilizar essas informações. E aqui também, como as empresas do grupo, como as empresas ou grupo que manipulam os dados pessoais, a gente tem que apresentar o objetivo. Por exemplo, o Magalu é um grupo, né? Outras empresas também. Por exemplo, a empresa de telefonia tem lá produto telefonia, tem o produto internet, tem o produto crédito, etc. Como a Luísa disse hoje, todo mundo vai ser fintech, todo mundo vai ser... Né? Então, quando a gente vai coletar essa informação, tem que deixar específico para o cliente também, se a gente está coletando essa informação só para a nossa empresa ou para o grupo de empresas. Se a gente vai compartilhar essa informação com outros produtos, para outras empresas do mesmo grupo. Porque senão você vai tentar cruzar essa informação, que geralmente as empresas fazem, para ganhar o benefício, né, de ter um volume grande, de ser grande, e se não tiver o consentimento do cliente, que ele pode usar em outros produtos dentro do mesmo grupo, mesmo estando no mesmo grupo econômico, a gente tem um risco de estar compartilhando sem o consentimento do cliente. Então, esse aqui é um primeiro benefício que a lei trouxe para os clientes. Transparência. Ele sabe qual dado está coletando, qual o motivo e para onde o dado está indo. Né? Então, coleto A, B e C, porque eu preciso dessas informações para executar esses serviços, e eu vou compartilhar com essas empresas ou com o meu mesmo grupo econômico. Então, isso é um benefício que o cliente já ganha de transparência que antes não existia. Né?
Você colocou o seu dado ali, seu dado voou. Além disso, na LGPD, a gente tem um papel que reporta para o presidente que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa autoridade, ela pode fazer investigações, pode fazer assessments para entender como é que está a proteção de dados na sua empresa, né? E em caso de incidente, com certeza eles vão querer entender como está isso, para definir o tamanho do pênalti. A multa da LGPD vai de 50 milhões de reais, ou até 2% do faturamento. Não quer dizer que todo mundo vai tomar uma multa de 50 milhões de reais, claro. Mas se tiver um vazamento, eles vão querer entender. Se você não tiver maturidade em relação à segurança, pode ser que e o volume do incidente, pode ser que a sua multa seja um pouco pior. Eu vou entrar no assunto da multa porque a gente tem uma variável que diferencia a gente das outras leis, que é a responsabilidade solidária. Mas ainda não, tá bom? Então, como são protegidas as informações coletadas de clientes? Você tem que criar um programa de segurança da informação, você tem que mostrar que você tem maturidade no tema. Muitas empresas nem têm esse papel. A gente está falando agora com um monte de seller que ainda é pequeno, não tem essa estrutura dentro de casa. E aí a gente tem um risco. De novo, eu vou chegar na responsabilidade solidária e a gente vai falar sobre. Então, tem que fazer um programa de segurança da informação interno e fazer ele acontecer, né? Como são protegidas as informações coletadas de cliente? Criptografar o dado, anonimizar o dado, pseudo-anonimizar o dado. Aquele cliente que está ali, às vezes você tem que manter o dado do cliente porque tem questões financeiras. Tem outras leis que não permitem que você remova o dado do cliente. E aí você precisa manter ele ali, mas de uma forma que não possa identificar. Então, existe esse documento aqui do NIST, ele explica como fazer isso, qual a melhor forma de fazer isso. Existem ferramentas que ajudam a fazer isso, mas essa é uma forma de proteger sem muito investimento, né? Pelo menos ter o conceito do que precisa ser feito para anonimizar os dados do cliente. E aí tem que fazer, além disso, garantir um processo de gestão de identidade, governança de identidade. Garantir que quem tem acesso à informação são tais pessoas, que existe uma governança em cima disso, que existe um processo de atestação, que de tempo em tempo vai perguntar se a pessoa precisa realmente desse acesso. Então, é o baseline da segurança. A gente está falando de fundamentos aqui, né? Mas o desafio é que hoje muita gente ainda não tem maturidade em relação a isso. Como seria notificado em caso de incidente? As empresas precisam ter um plano de resposta a incidente, um plano de resposta a vazamento de dados. E aí, nesse plano precisa constar como notificar as autoridades, como notificar os clientes, como notificar a imprensa. Mas isso tem que estar bem estruturado, porque quanto mais você demora para responder, o impacto pode ser muito maior financeiro. Então, esse segundo ponto traz segurança para os dados. As empresas precisam garantir isso. Esse é um outro benefício que a gente ganha como consumidor. Porque se as empresas não fizerem isso, pode sair caro. Então, a gente já tem 2 benefícios como consumidor que antes a gente não tinha. A gente não sabia como era controlado, a segurança não era pauta da conversa do presidente, do board, agora porque está preocupado com a imagem da empresa, com o custo de um possível incidente. Aí vamos falar mais um pouquinho sobre governança, né? A empresa ou grupo tem um programa estruturado para a LGPD? Aí a gente tem que falar de governança de proteção de dados pessoais. Tem alguém tocando esse projeto dentro de casa? Porque a lei entra em vigor agora em agosto de 2020. Se a gente não tem ninguém olhando para isso, a gente possivelmente não tem o mapeamento dos dados, possivelmente a gente não tem um plano para isso, e o trabalho é grande. Não envolve só a segurança de dados. Agora, em governança, a gente vai ver que envolve a relação com o terceiro. Como eu estava falando, aquela parte da nossa lei que fala responsabilidade solidária significa o seguinte: se eu sou uma empresa XPTO que recebo o dado, trafego essa informação para a empresa Blá. Se a empresa Blá tem um incidente de segurança, eu também pago a conta.
Essa é a diferença da nossa lei, que muda muito o contexto. Então, a responsabilidade solidária é o seguinte, se a empresa X, ou se o operador tiver um incidente, eu posso ser penalizado por conta desse incidente. O que vai acontecer? O que as empresas vão começar a fazer? Uma vai começar a cobrar a segurança da outra. Muitos negócios vão deixar de ser feitos por conta de maturidade e segurança. Olha o impacto disso. Muitos contratos que vocês vão ver agora vão vir com aditivo de segurança, cláusula de segurança, dizendo que se você tiver um incidente, você tem que me avisar na hora. Você tem responsabilidade sobre os dados. Criou uma variável aí que ninguém quer ter mais esse risco. Como é uma responsabilidade solidária, eu quero evitar esse risco do lado de cá e vocês querem evitar o risco do lado de lá. Se eu tiver um vazamento, vocês vão vir para cima de mim. Se vocês tiverem um vazamento, pode ser que o controlador vá para cima de vocês. O cenário que está posto, a gente não sabe como vai ser ainda. Mas, com responsabilidade solidária, na hora que chegar a multa, essa discussão vem para a mesa. Então, quando a gente fala de ter um programa estruturado, é para a gente garantir a segurança do nosso lado, mas para a gente estar pronto também para essas discussões, né? Como é que a gente faz uma gestão de risco de terceiro? Imagina a gente vai plugar informação com uma empresa de logística. Ele recebe todos os meus dados, porque ele precisa fazer o fulfillment, ele precisa fazer a entrega no final. Se ele tem um vazamento de informação, o que acontece? O Ministério Público ou a Agência Nacional de Proteção de Dados vai querer entender, né, o que o controlador fez. Então, o controlador vai precisar ter uma gestão de risco de terceiro. O que acontece? Eu vou precisar avaliar a segurança de um terceiro periodicamente. E aí, o terceiro vai precisar avaliar essa segurança de um outro terceiro. Porque os dados estão interligados. Para fazer uma determinada função, a gente precisa compartilhar dados com logística, com fraude, com banco. Então, olha a cadeia que a gente está transformando, que, para quem está do lado das empresas, é um grande risco, é um grande desafio. Mas, para o consumidor, a gente, no final do dia, é um grande benefício. Então, a gente tem que olhar com bons olhos, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro de casa para garantir que essa segurança realmente aconteça. Então, gestão de risco de terceiro é importante, né? Geralmente, a gente criou um processo dentro de casa aqui, a gente faz uma validação de ISO 27002, que é mais valida a conformidade, mas controle mesmo, a gente usa o Cyber Security Framework. Isso vai acontecer com todos os terceiros que estão relacionados com o Magazine Luiza. E depois que a gente fizer essa avaliação, a gente precisa que alguém assine essa avaliação. Então, para você ver como é que vão ficar as relações entre as empresas quando a gente está falando de LGPD e dados de clientes. Quem será o responsável pela comunicação com as autoridades? A LGPD ela prevê um papel, chama DPO, que é Data Protection Officer, que é uma pessoa que vai ficar responsável por privacidade dentro das empresas. Essa pessoa faz assessment para avaliar como é que a empresa está lidando com o próprio dado, né? Se o cliente recebe transparência, se a gente consegue ter controle sobre esse dado e tudo que precisa em relação à proteção desse dado, né? Controle, responsabilidade, transparência, essa pessoa valida. Além de fazer toda essa comunicação com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Esse papel pode ser uma pessoa dedicada para esse fim ou não. Pode ser uma pessoa que já está envolvida ali, jurídico, compliance, no dia a dia, né? Depende do tamanho das empresas e da maturidade. Mas essa pessoa não tem uma definição específica, ela só precisa fazer essa interface com a Agência Nacional. E aqui, por final, o direito à privacidade, que é super importante, né? Como eu faço para controlar e excluir meus dados? Agora a gente vai ter o direito de visualizar todos os dados que as empresas têm da gente. Além disso, a gente vai poder excluir esses dados. Eu quero que você exclua do começo ao fim. Sabe quando você chega numa farmácia, o cara, qual que é o seu CPF? Para ver um descontinho aqui. Já pensou nessa privacidade aí? Já pensou aonde está indo esse dado? Para quantos planos de saúde? A gente não sabe, né? Eu estou imaginando aqui. Mas a gente vai poder pedir para excluir todos esses dados de lá e eles precisam mostrar a evidência que o dado foi excluído.
É um grande benefício para os clientes, para a gente no final do dia, como pessoa física. Então, a gente tem que ter processos bem definidos que mostrem, dê visibilidade para o cliente sobre a manipulação dos dados. Se o cliente quiser excluir o dado, a gente precisa fazer de fim a fim. Não é o opt-in que a gente faz no marketing lá, não quero mais receber esse comunicado. É excluir o dado, ele tem a opção de fazer isso. Isso aqui é direito à privacidade, é mais um benefício que a gente como cliente, pessoa física, no final do dia vai ter. Além disso, como faço para entender mais os processos automatizados? Sabe aqueles processos que rodam em cima de inteligência artificial, com o seu dado, e você não sabe como funciona? Se ele está compartilhando o seu dado com outras empresas? Esquema de recomendação. As empresas vão precisar detalhar esse processo e onde fica o seu dado e como é que está esse seu dado. Anonimizado ou não? Então, de alguma forma, se o cliente questionar, a gente precisa dar detalhes sobre esse processo. Além disso, como é que eu faço para controlar os canais de comunicação? Aí a gente está falando de opt-in e opt-out. Eu quero receber marketing via SMS, não quero por e-mail, não sei o que lá, eu não quero receber nada. Né? A gente vai ter que dar opção para o cliente, no detalhe, selecionar qual canal que ele quer ser alcançado. Então, do ponto de vista de pessoa física, cliente, todos nós aqui, tem grandes benefícios para proteger a nossa privacidade. Do ponto de vista de empresas, o desafio é grande para viabilizar todos esses processos nesse curto espaço de tempo. Aqui, um resumo, né, de quais são os benefícios e quais são os desafios ao mesmo tempo, olhando dos dois lados da mesa. Nós, como pessoa física, vamos ganhar transparência, segurança dos dados, governança e direito à privacidade. A gente vai ter visibilidade do que estão fazendo com o nosso dado, a gente vai ter tranquilidade que as empresas estão cuidando com segurança dos nossos dados, a gente vai garantir que existe uma área responsável nas empresas que estão olhando para isso, e a gente vai garantir o direito à privacidade. Se eu não quiser mais fazer parte daquilo, eu posso optar por não fazer mais parte, e isso vai estar garantido. Tá bom? Do nosso lado, do lado de empresas, aqui eu fiz um resumo de todas as atividades básicas que a gente precisa fazer. Então, transparência. Primeiro, a gente tem que mapear onde está o dado e começar a entender processo de negócio, para que os dados são necessários para determinado processo de negócio. Mapeou isso. Segurança de dados. O dado que está dentro de casa, eu estou protegendo? Né? Estou anonimizando? Estou criptografando? Eu tenho política para, em caso de vazamento, comunicar ao cliente, reduzir o impacto na vida dele? Eu tenho um programa de conscientização, tanto para meus funcionários, quanto para os meus clientes? Eu acho que o Brasil agora está com 70% tem acesso à internet. E todo mundo recém chegou na internet, né? Porque quem que passou instruções sobre segurança para esses clientes? Então, acho que a gente tem esse papel também, de educar os clientes sobre segurança da informação. Se cada um da gente fizer isso aqui, é como a Luísa falou dos professores, se cada um aqui fizer esse papel nas suas empresas, etc., o Brasil muda de patamar. Governança de dados, definir acordo com os terceiros, a gente vai ter contrato, né? Vocês com os seus fornecedores, vocês com o seller de vocês com os clientes. Agora, esses contratos precisam estar definidos, e definir a regra do jogo é importante por conta de, em caso de incidente, pode sair muito caro. Então, tem que estar muito bem definido qual é a responsabilidade de cada um e qual é a avaliação de segurança que um fez no outro. E direito à privacidade. A gente pode remover, pode manipular dado, pode saber onde está sendo usado, etc. Então, a gente tem esses 4 benefícios como pessoa física. E as empresas têm que se adequar a esses 4 pontos também. Então, bem-vindo à era da privacidade, né? Agora você é mais um pela ética dos dados na era digital. Pessoal, não sei se consegui aí dar alguns insights, né? Eu tinha 30 minutos, mas eu vou deixar um tempinho agora para a gente fazer perguntas. Se ficou claro, não, se tem dúvida, a gente volta. Vamos lá? Quem gostaria de perguntar?
Oi, Bruno, tudo bem? Eu sou o bem. Luciano, eu trabalho numa health tech chamada Dr. Já, uma empresa pequena. Então eu estou bem nesse cenário de estrutura de empresa que tem muitos passos a dar nessa direção aí. Só que eu tenho estudado bastante o tema e uma coisa que, não vou nem dizer que não está clara, que está bem obscura para mim ainda, é em relação à remoção dos dados. Como é que funciona isso, pensando em backup, em estar usando o serviço que funciona na nuvem? Então, não é nem só terceiro, mas a nossa infra está toda exposta dentro de alguma outra empresa. E quando a gente pensa na AWS, ok, uma mega estrutura, mas existem N outras possibilidades de você estar usando o serviço em nuvem. Não, boa pergunta. Você ainda tem a sorte de estar começando e estar numa estrutura pequena. Imagina uma estrutura de 62 anos. Acho que a sua pergunta já, né, assusta mais o pessoal que a minha palestra, que eu tentei aliviar. Mas o desafio é monstro, né? O desafio é gigantesco. Essa questão de retirar o dado de backup é uma resposta que ninguém ainda tem. Então, tem a mesma pergunta, que é a seguinte: o dado passado, antes da lei, eu tenho que fazer todo esse trâmite? Tem. Né? E o dado passado, ele está na fita de backup também. O desafio é o seguinte: existem processos, né, na hora que ele solicitar a remoção, tem alguns processos que permitem que o dado ainda fique lá, de forma anonimizada. Por exemplo, uma informação financeira tem que ficar ali, a emissão de notas, 5 anos, porque a lei garante ao consumidor o direito de solicitar essa informação em 5 anos. RH, que é uma informação sensível, tem muita coisa sensível, dados pessoais sensíveis. Tem lei que permite que a empresa mantenha o dado lá por 30 anos. Então, tem que entender o que está sendo feito como backup, em qual momento, e o overlap das leis. Né? Porque a LGPD pede para você remover, mas, ao mesmo tempo, você tem o direito de manter um tipo de dado para garantir o suporte às outras necessidades e outras leis. Então, o que a gente vai começar a fazer? Quando você mapeia os processos de negócio, você já vai começar a backupear o que realmente faz sentido para as outras leis. O que não, você vai reduzir o tempo de exposição dessa informação, o tempo que ela está em backup. No final do dia, o que a gente precisa garantir, além da continuidade de negócio, é que as informações cobertas pela lei estejam backupeadas. E aí a lei já vai cobrir essa questão. O que não tem lei para cobrir, tem que remover do backup mesmo. Aí o desafio é outro. Por isso que agora, mapeando os dados, mapeando os processos, você começa a ter insights do que realmente você precisa manter por 30 anos ou não, e separar essas informações para evitar esse transtorno que seria remover de uma fita de backup. Mas essa pergunta, ela sempre surge, porque ninguém tem essa resposta. Mas a minha sugestão é essa: quando você mapear os processos, você entende o que é lei, o que você vai manter por 30 anos, você vai manter por 5, e aí você separa essas informações nesses cenários. O que para trás tem que tratar pontualmente. Mas, chegando agora, acho que você vai ter todo o benefício de já construir isso nesse modelo 2.0. Mas, sim, é desafiador. Oi. Oi, meu nome é Márcia. E eu estou montando uma loja ainda online. E a minha dúvida é mais como consumidora, porque eu sei que quando eu acesso um Facebook, um Instagram, eles têm todas as minhas informações, os meus hábitos. Como que fica isso? O controle da privacidade, e até pensando com a minha loja, de eu conseguir usar esses dados com um consumidor meu, um cliente meu. Conseguir os dados que as outras empresas coletam? Não. Porque aí tem, por exemplo, você consegue fazer um social login e coletar algumas informações de um Facebook, para ele logar na sua loja. Né? Agora, eles têm sistema de recomendação, que o que ele pesquisa lá, você pode integrar na sua loja, ele aparecer como produto. O negócio é que aí tem 2 mundos, tem a privacidade do seu lado e a privacidade do lado do Facebook. O Facebook tem que ser transparente e claro com as pessoas o que ele está coletando, o que ele faz. E você, olha, eu uso o benefício de usar a Graph API do Facebook para recomendação para os meus clientes. Então, o que precisa ser feito é tornar transparente o que você usa, tanto de processo automatizado quanto de informação para viabilizar aquilo lá.
É transparência nesse caso. O Facebook tem os controles deles, vocês têm os seus controles. Não sei se você viu, o Facebook tomou uma multa de 5 bilhões. 5 bilhões. Por questões de privacidade. Mas o caso deles é o GDPR, né? No nosso caso, o LGPD, os nossos parceiros aqui de recomendações, essas coisas, a gente tem uma responsabilidade solidária. Então, o cuidado é especial. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem dois mundos aí. Tem a privacidade do lado deles, que é a experiência que ele coleta em cima das buscas dele, e ele pode gerar insights para você, e você tem que colocar na sua política de privacidade que você usa insights do Facebook, relacionando o cliente através de um ID. Então você tem que tornar transparente isso. O controle fica do lado dele. Transparência na política de privacidade, que você usa uma ferramenta para viabilizar uma venda e que pode trocar informações num processo automatizado com terceiro. Oi, Bruno. Aqui é Pedro. Opa, conhecido, hein? Cara, antigamente se tinha áreas de segurança na empresa que era considerada custo e era a área que todo mundo falava que tinha para fazer bonito e não ficar para trás. E agora a gente vê até um movimento dos governos se preocupando cada vez mais com segurança. Na sua visão, como é que tem que ser essa responsabilidade de segurança? Boa pergunta. Eu vim de uma empresa americana e a maturidade de segurança lá era muito maior. Você vê que a conversa era mais direta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas rodas que eu participo aí com outros CSOs, eu percebo que a nossa segurança está muito no operacional. Está muito lá no controle de acesso e na regra de firewall. E aí o piloto, que é o CEO, ele não tem visibilidade do que está acontecendo. Eu costumo falar para o Malta, que é piloto aqui, que a gente está deixando o piloto sem instrumento no meio da neblina. O CEO não sabe do tamanho dos riscos, porque a segurança da informação está olhando lá para o operacional. Não consegue mostrar para ele os riscos no processo de negócio, o risco de continuidade, o risco que eles têm nos produtos e na aplicação. Então, tem uma mudança de maturidade na nossa área de segurança em relação a isso. É uma mudança que a gente tem que fazer urgente, e o bom da lei é que o CEO resolveu entender essa história. Resolveu entender mais sobre segurança. Resolveu se preocupar mais com segurança. Isso que eu tenho visto no mercado. Né? Tem empresa que nem investimento tinha. Né? A gente tem o benefício de estar no Magalu aí, que tem um investimento forte. Faz tempo. Então, tem essa preocupação. O nosso mercado não está maduro, a gente está muito no operacional, enquanto a gente devia estar no risco. Né? Então, a minha sugestão para as áreas de segurança da informação, beleza, é importante operar o firewall, o controle de acesso, mas é importante você fazer gestão de risco de segurança da informação. Ter pessoas dedicadas para GRC, para conseguir mostrar os riscos que existem para o negócio. Sem isso, o piloto fica sem visibilidade. E aí é pior, porque na hora do incidente ele vai falar, não sabia. E aí quem que é o seguro? Quem não mostrou os riscos. Né? Então a gente tem que profissionalizar o jogo, tem que elevar a barra de segurança, sair do operacional e começar a falar com o negócio. Não tem barreira, o CEO quer escutar sobre isso. Confia em mim. Quando você mostra o problema, eles estão lá para escutar. A partir de agora, ainda mais com 50 mega de pênalti. Oi, Bruno, Daniel aqui. Eu achei interessante tudo que você falou. A gente tem se preocupado muito com o lado online da segurança. Aquilo que eu trafego junto com um parceiro, com alguma empresa que eu utilizo em parceria. Mas pelo que eu vejo, a segurança ela tem que ser muito mais ampla, tanto do lado online quanto do lado offline. Um próprio funcionário, como a gente vê muitas vezes aqui em São Paulo, vazamento de CPF, muitas e muitas outras coisas. Eu não sei como é que essa lei ela está pensando também nisso, mas eu acredito que deveria se pensar muito bem de uma forma muito mais ampla, porque a gente fala em privacidade, tudo bem, do que está exposto no online, mas
eu quero excluir meus dados, mas eu emiti uma nota fiscal contra você, eu tenho que guardar esses dados para a Receita. Tem uma série de informações que elas não podem ser perdidas, mesmo que o cliente queira que se exclua dados. Vocês já chegaram a discutir sobre esse assunto, a segurança interna, offline, fora das redes, com o pessoal, e essa questão de o que eu posso efetivamente excluir? Existe essa discussão, é uma discussão muito próxima com o jurídico, porque na lei, eu não sei o termo técnico da lei aqui, mas ela garante que se você tem uma lei específica para manter esses dados, você não pode excluir. No máximo, você pode tentar pseudo-anonimizar, desidentificar a pessoa. Existem muitas leis que garantem isso, por exemplo, 5 anos transações financeiras, 30 anos de informações relacionadas a RH, FGTS, essas coisas. Então, essas informações já têm que ficar na mesa e não podem ser excluídas. A conversa é mais com o jurídico para alinhar o que precisa ser feito ou não. E essa conversa é super importante porque vai orientar em relação ao backup. O que a gente vai manter em tanto tempo? O que a gente não separa? Porque a informação de cliente está aqui por mais de X tempo. Porque essa lei também diz que você precisa, a GDPR, a da Califórnia, ela tem inclusive é um princípio de privacidade, você precisa ter o dado enquanto você precisa. Esse aí também é polêmico. Né? Imagina, vou fazer uma transação, 7 dias, passa em fraude, logística, pronto, apago o dado. Meu tempo esgotou. Mas, enfim, são muitas discussões entre jurídico, compliance e segurança, mas existem caminhos para isso. Eu tentei fazer uma receitinha de bolo do que precisa ser feito, os fundamentos de segurança, controle de acesso, políticas, resposta a incidente, governança, para a gente entregar todos esses benefícios para o cliente. Acho que o caminho já existe, já está bem definido, a gente já sabe para onde tem que ir. O desafio agora é fazer isso acontecer dentro de empresas de diversos tamanhos. Vamos usar o benefício de estar começando agora para já sair 2.0. E aí, se todo mundo fizer isso, a nossa privacidade vai estar garantida em todas as frentes. A gente precisa evoluir para entrar, para realmente ter a privacidade, que é um direito universal. Né? É isso. Pessoal, meus contatos estavam aqui. Acabou meu tempo, mas eu passo para vocês. Se a gente quiser, essa discussão é boa, tem muito tema que está em aberto, mas a gente pode ir falando e se ajudando no tema. Valeu? Tentei gerar alguns insights aí, ser mais pragmático do que um monte de lei, xalalau, etc. Tá bom? Valeu, obrigado.